Salve, salve galera! Bem-vindo ao Implacável Concurso, empresa especializada número 1 em aprovações em guardas municipais por todo o Brasil. Para quem não me conhece, sou o professor Luiz Ramos, professor de Direito Penal, Processual Penal e Legislação Especial aqui da Implacável Concurso e também sou servidor de carreira da Guarda Municipal aqui no estado do Paraná há quase 10 anos. Senhores, aulinha direcionada, aula gratuita e direcionada à Fazenda Rio Grande, ao município aí de Fazenda Rio Grande, região metropolitana da capital do estado do Paraná, Curitiba. Senhores, separei um tópico de extrema importância para os senhores, que é crimes contra a administração pública. Analisando provas aí por todo o Brasil, esse é um tema recorrente, porque as bancas sabem que os senhores estão galgando uma função pública. Nada mais justo que perguntar crimes contra a administração pública, típicas de funcionário público, beleza? Sem mais delongas, vamos para a aulinha. Mas você que quer se manter informado de todos os concursos de natureza de guardas municipais, siga lá, Implacável Concurso lá no Instagram e o meu Instagram pessoal, Luiz Ramos Professor. Lá nós vamos dar todas as dicas e todos os concursos abertos de guardas municipais por todo o Brasil esse ano de 2023 aí, com muito mesmo concurso na área de segurança pública. Vamos lá, principais crimes contra a administração pública. Senhores, essa aqui é uma aula breve, não tem para esgotar o tema, não tem essa pretensão nenhuma para esgotar o tema, e sim abordar os principais crimes contra a administração pública. Por isso que vai ser uma aula rápida, tá? Mas se o senhor e a senhora quer um curso completo de todas as matérias, seja de português, legislação especial, direito penal, processual penal, adquire já o curso da Implacável Concurso. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Adquire que vai ter uma aula completa com todos os professores especialistas em carreiras de guardas municipais por todo o Brasil. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aulinha de hoje. Senhores, antes de eu falar sobre peculato, sobre outros crimes contra a administração pública, a banca sempre vai perguntar, para fins penais, quais são os funcionários públicos, beleza? Então vamos analisar lá o artigo 327. Considere-se funcionário público para os efeitos penais. Então grava já o primeiro bizu da prova aqui, para efeitos penais. Por quê? Pode vir aí para efeitos administrativos, para efeitos previdenciários, ele é diferente. Então, sempre o artigo 327 vai colocar para efeitos penais. Então, o Código Penal, ele trouxe para nós um aspecto mais amplo de funcionário público. Então, o funcionário público não é somente aquele empregado público ou servidor público, e sim todos aqueles que exercem a função pública, beleza? A primeira pegadinha da prova que pode vir para vocês, que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Notamos aqui, senhores, que não é somente aquele cara que é concursado, tá? O principal exemplo que eu trago para vocês é o mesário, por exemplo. O mesário, ele é funcionário público para efeitos penais. Ainda que, por algumas horas, ele é funcionário público, mas ele se aproveitando daquela função de funcionário público, por exemplo, ele furta algo lá na sessão. Ele não vai responder como furto, como se fosse um particular, porque ele estava exercendo uma função pública. Então nota-se que o grau de reprovabilidade daquela conduta é maior como se ele estivesse agindo como particular. Então ele merece uma pena muito maior do que um crime de furto, beleza? Então, para o direito penal, assim o que importa é o exercício da função pública, beleza? Não é somente o funcionário público devidamente investido naquela função. Vamos para o primeiro crime aí, peculato, que vai estar lá na parte especial do Código Penal, artigo 312. Senhores, sempre que eu falar em crimes contra a administração pública, quando eu vou ler o caput, presta muita atenção já no início, no verbo, porque é o que vai diferenciar um crime de outro, beleza? Se você ficar muito atento a isso, só pelo verbo você vai saber diferenciar o crime de crime contra a administração pública. Primeiro lá, peculato. Qual que é o verbo aqui? Apropriar-se, tá? Então, sempre que a prova trouxer apropriar-se, o funcionário público apropriou-se de um dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? A doutrina nos fala aí que bem móvel ou de serviço não é peculato, tá? Mas doutrina geralmente não cai para os senhores, nem doutrina, nem aspecto jurisprudencial. Público ou particular, então pode ser algo particular de alguém, por exemplo, um policial ou um GCM que se apropria
de um bem particular, de alguém que está, por exemplo, um veículo que está no pátio lá, ele se apropria disso daqui, também não, o bem não é público, mas é particular. Que tem posse em razão de cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12. Vocês podem verificar que o grau de reprovabilidade dessa conduta, a pena de 2 a 12, uma pena muito alta comparado ao Código Penal de pessoas, entre aspas, pessoas normais que não exerçam uma função pública, pelo grau de reprovabilidade ser também muito maior. Dentro do peculato nós temos algumas nuances. Então vamos verificar que o peculato, existe o peculato furto, o peculato apropriação e o peculato desvio. Então coloca no caderninho de vocês aí os 3 tipos de peculato. Então tem o peculato furto, o peculato apropriação e o peculato desvio. Vamos citar alguns exemplos de cada um para os senhores. Exemplo de peculato apropriação. Se o funcionário público leva para casa o computador da prefeitura que utiliza para o desempenho de suas funções e não devolve a repartição, pratica o peculato de apropriação. Então, a municipalidade deu aquele computador, aquele notebook para aquele funcionário para desempenho da função pública. Entretanto, ele pega esse notebook e leva para casa para fins particulares e não devolve para a administração. Então, ele está praticando um peculato apropriação. Não é um peculato furto, tá? Porque ele tem aquele notebook para suas atividades enquanto funcionário público. Beleza? Então, vai praticar o crime de peculato apropriação. Segundo exemplo, peculato desvio. Se um funcionário público, por exemplo, utiliza a verba pública originalmente destinada à construção de uma escola para adquirir um imóvel para si. Então, vai ser um crime de peculato desvio. Peculato furto. Vamos lá ao outro exemplo. Um funcionário público subtrai um notebook usado por um outro colega de repartição em que trabalha. Vamos verificar aqui a pena. Se ele está agindo como funcionário público, reclusão de 2 a 12. Se ele está agindo como particular, reclusão de 1 a 4 e multa. Verificamos aqui que o grau de reprovabilidade da conduta de um funcionário público, por óbvio, ele é muito maior do que um particular. Então, a sociedade recrimina muito mais um funcionário público que se aproveita da função pública para furtar do que aquele terceiro lá que aproveita de uma distração para poder fazer o furto. Então, você verifica aqui que o grau de reprovabilidade da conduta é tão gravosa que um é de 2 a 12 e o outro de 1 a 4. Então, os senhores aí que estão galgando uma função pública, nota-se que cometeu algum desses crimes, a tua penalidade vai ser muito maior que um particular. Peculato culposo. Nesses 3 que eu já falei para vocês, que é o peculato, desvio, apropriação ou furto, eu tenho o dolo como consequência. Eu tenho o dolo, eu tenho a vontade de querer praticar aquele fato. Mas também eu posso ter o peculato culposo. Também despenca em prova de concurso público de natureza de guarda municipal, beleza? Então eu tenho o peculato culposo, modalidade culposa, que é o parágrafo 2º do artigo 312. Se um funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Exemplo, funcionário público ao sair da repartição não verifica e deixa a porta aberta, permitindo que um estranho entre na repartição e leve todo o material. Nota-se aqui que ele concorreu culposamente, ele deixou um direito objetivo de cuidado de lado, não observou que a janela ficou aberta e um terceiro foi lá e furtou. Então ele concorreu para que aquele fato ocorresse, beleza? Então vai ser um peculato culposo, ele não teve a intenção, mas ele deixou a janela aberta e não tomou o dever de cuidado objetivo, beleza? Então isso é um peculato culposo. Lembra lá do direito penal lá entre culpa e dolo. Concussão. Artigo 316 do Código Penal, parte especial. Olá, mais uma vez aqui, vamos grifar qual que é o verbo. Aqui é exigir. Exigir para ser ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Senhores, aqui ele fala em vantagem indevida, não precisa ser vantagem pecuniária, não precisa ser dinheiro. Pode ser qualquer tipo de vantagem, beleza? Também outra pegadinha de prova aí. Exemplo, um funcionário
público deve fazer exigência da vantagem indevida utilizando-se de uma figura pública como meio de coação, em razão dessa que ocorre o abuso. Senhores, mas não confunda a concussão com corrupção passiva. A maioria das provas que eu tenho analisado, as bancas querem confundir os senhores com concussão com corrupção passiva, porque são bem próximas as duas condutas, beleza? Mas gravando aquilo que eu falei para vocês já no início do vídeo, gravando o verbo, não tem como errar. Então pega lá o caderno de vocês, lá coloca lá corrupção passiva, concussão, peculato e coloca todos os verbos um do lado do outro. Assim você não esquece, beleza? Então não confunda a concussão com a corrupção passiva. Nessa modalidade, como será visto, o agente público não exige, porque aqui está exigir, correto? Ele não exige, mas sim solicita. Ele solicita lá na corrupção passiva. Ele solicita, ele não exige. Vamos lá, corrupção passiva. Artigo 317, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Vocês podem verificar que é bem parecido, né? Então, para confundir é fácil, é muito fácil. Então, grave o verbo. O verbo mudou ali, você também muda a sua resposta. Beleza? Vamos lá. Pena de reclusão de 2 a 12. Na modalidade passiva da corrupção, o funcionário público corrompido atua solicitando ou recebendo vantagem. Essa infração também é conhecida como o famoso suborno. Beleza? Então, não confundir corrupção passiva com crime, por exemplo, de concussão. É bem parecido o artigo 316 e 317. Você pode verificar aqui, tá? Mas, principalmente, o verbo ele vai mudar. Senhores, teoria monista. Isso aqui eu explico bem detalhado lá no meu curso completo, lá na plataforma exclusiva para alunos da Implacável Concurso, tá? Então, mais um breve resumo aí, o que é teoria monista. Em si, senhores, que para o crime de corrupção, o legislador criou 2 tipos distintos. Um para a conduta ativa e passiva, ou seja, apesar de ter os agentes concorrendo para o mesmo resultado, eles responderão por crimes diversos. Notável, portanto, que a infração sob exame é uma exceção à teoria monista. Não é exceção à teoria monista. Lembra lá da teoria monista ou pluralística, adotado lá no artigo 29 do Código Penal, que estabelece como regra o concurso de pessoas. Então, qual que é a diferença? Para a teoria monista, se 2 pessoas estão concorrendo para o mesmo fato, eles devem responder pelo mesmo crime, beleza? Mas aqui não. Aqui, por exemplo, o funcionário público irá responder pela corrupção passiva e o terceiro vai responder pela corrupção ativa, beleza? Então, cada qual vai responder em um artigo diferente. Então, vai ser a teoria pluralística e não a teoria monística. Mas eu explico mais aí sobre essas teorias dentro do curso completo lá no site da Implacável Concurso. Então, se você já não adquiriu, corre lá, adquire. Senhores, vai lá, liga lá no Televendas, fala lá com o pessoal, fala que você tá vendo a aula do professor Ramos, briga lá por desconto, pode chorar, pode usar meu nome lá, tá? Pode usar meu nome. Vai lá e fala, ó, professor Ramos, estou assistindo a aula aqui gratuito no YouTube, eu quero o curso completo. Lá eu explico detalhadamente todas as teorias dentro do Código Penal, beleza? Lá o artigo 29, o que reza o artigo 29? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. É uma exceção. Então verificamos que, por exemplo, a teoria monista e a teoria pluralística, ela é aplicável dentro também dos crimes contra a administração pública. Facilitação de contrabando e descaminho. Os senhores já deveriam saber aí, se não sabe, procura saber a diferença de contrabando para descaminho. Mas vamos lá. Artigo 318. Facilitar com a infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Artigo 334. Pena de 3 a 8 anos. Tem por finalidade punir o funcionário público que, infringindo o dever que lhe é imposto, facilita a realização de contrabando ou descaminho que são praticados por particulares. Outra exceção é a teoria monística. Então, o particular vai responder por contrabando ou descaminho, a depender do que ele está trazendo lá de outro país, e o funcionário público pela facilitação de contrabando e descaminho. São 2 crimes distintos, vai ser uma conduta só, mas vai ser distinto. Um por facilitar e o outro pelo contrabando, pelo ativo, né? Pelo contrabando ou descaminho.
Prevaricação. Vamos lá, artigo 319. Vamos grifar aqui novamente o verbo retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer. Vou grifar aqui também, porque a banca sempre troca esse finalzinho aqui. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Senhores, verificamos aqui que a prevaricação não pode envolver dinheiro. Tá? Não pode envolver dinheiro, senão vai estar em outro artigo. Então, para ser prevaricação, eu tenho que retardar ou deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. Beleza? Detenção de 3 meses e multa. Na prevaricação, a gente viola dever funcional para satisfazer interesse pessoal, ou seja, o ato do funcionário irá contra a disposição legal. Ainda, o interesse visado não pode ser pecuniário, não pode ser dinheiro. Já que for, o crime será corrupção passiva. Então verifique, senhores, que a banca pode mudar a última frase ali e vai transformar o crime. Tá? Vamos supor se ele oferece lucro, por exemplo, seria corrupção passiva e não seria um crime de prevaricação, beleza? Então muita atenção, porque a banca vai fazer essa brincadeira com os senhores, vai fazer esse jogo de palavras para tentar confundir. Porque vocês podem verificar que, vamos supor, peculato, prevaricação, corrupção passiva, são tudo, é bem próximo à conceituação de todos. Então, coloca lá no caderninho de vocês lá, principalmente o verbo, beleza? Próximo slide, condescendência criminosa. A condescendência criminosa. O professor nunca ouvi falar sobre isso. Não é um crime muito divulgado, tá? Por quê? É deixar o funcionário, então é um crime próprio dentro de uma hierarquia, um crime próprio de quem tem um grau hierárquico maior. Deixar o funcionário por indulgência e a banca vai colocar essas palavras. Indulgência, que é dó, por exemplo, de responsabilizar subordinado e cometer uma infração no exercício do cargo quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, são crime próprio de funcionário público. Tá? Então, o chefe verifica que existe uma falta funcional e deixa de aplicar a sanção penalmente cabível. Então, mas o sentimento tem que ser um sentimento de indulgência, tá? Não pode ser pecuniário também. Detenção de 15 dias a um mês ou multa. Caso o superior deixe de responsabilizar o subordinado por outra razão, como por ter recebido alguma vantagem pecuniária ou satisfazer interesse pessoal, a conduta será de corrupção ou prevaricação, respectivamente. Beleza? Advocacia administrativa. Senhores, a advocacia administrativa não é somente para advogados, beleza? Então, enquanto você, funcionário público ou no exercício de uma função pública, pode cometer esse crime de advocacia administrativa. Para fins de prova, não estou aqui para ficar dando aula de direito para os senhores, beleza? Mas colocar o X correto lá. Falou sobre a advocacia administrativa, atenção novamente no verbo. Vamos lá. Artigo 321. Patrocinar. Quando vem essa palavra aqui, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. A tipificação dessa conduta tem por objetivo impedir que os funcionários públicos se utilizem do cargo como meio facilitador para patrocinar o interesse público. Por exemplo, para ficar mais claro e didático para os senhores, o funcionário público do INSS defende perante seu superior que defira um certo benefício previdenciário a seu conhecido. Então ele está utilizando da posição de funcionário público para ajudar um amigo. Coloca na mesa do chefe lá, tenta deferir isso daqui, né? Ele reúne todos os requisitos, mas está faltando uma coisa ou outra ali. Então ele está patrocinando interesse de um terceiro enquanto administração pública. Beleza? Então, isso é advocacia administrativa. Não é tarefa somente de advogado. Às vezes a palavrinha pode confundir, beleza? Então, pegue esses exemplos que fica mais didático a explicação. Violação de sigilo funcional. Senhores, a partir do momento que os senhores se tornam funcionários públicos, tem muita informação que os senhores ficam sabendo em razão do cargo público. Então, nada mais justo que, se você violar esse sigilo, que seja de forma criminosa, beleza? Então, artigo 325, revelar o fato que tem ciência em razão do cargo, que
deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação. É uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Para a leitura do caput do artigo 325, basta a conduta, independentemente do prejuízo. Por que ele fala isso? Por exemplo, você deixa vazar algum tipo de informação, mas aquela pessoa nem obteve vantagem. Ele tem aquela informação, mas nem obteve vantagem. Mas por si só de o funcionário público vazar esse tipo de informação é de mera conduta, não precisa de ter um resultado naturalístico, beleza? Somente a mera conduta dele vazar esse dever funcional de sigilo funcional, ele já vai estar incorrendo em crime de violação do sigilo funcional, beleza? Então vamos lá, vamos grifar também aqui o verbo revelar fato que tem ciência, em razão do cargo, beleza? Próximo slide, crimes praticados por particular contra a administração pública. Então nós vemos alguns tópicos de funcionário público contra a administração pública. Agora é de um particular para contra a administração pública. Vamos lá. Artigo 328. Usurpar o exercício da função pública. Vou falar que é um funcionário público quando ele não é. Ele está usurpando a função pública. Detenção de 3 meses a 2 anos se o fato do agente ofere vantagem, a pena aumenta de 2 a 5 anos. Corrupção ativa. Lembra lá, senhores? Eu expliquei para vocês sobre corrupção passiva, que é o Código Penal vai ir contra o funcionalismo público. Aqui é corrupção ativa. Nunca confunda. Corrupção passiva é típico de funcionário público. Ao contrário. Corrupção passiva é do funcionário público. Corrupção ativa é do particular contra a administração pública. Então, passiva, funcionário público, ativa, particular, contra a administração pública. Nos termos do artigo 333, corrupção ativa se mostra presente quando o particular oferece ou promete vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, corrupção ativa também cai muito. E a banca gosta de tentar confundir colocando corrupção ativa como crime do funcionário público. Não. O funcionário público comete o crime de corrupção passiva e não corrupção ativa, que é um crime do particular contra a administração pública. Beleza? Ficou claro para os senhores? Tranquilo. Vamos seguir. Crime de descaminho. A banca gosta de confundir descaminho e contrabando, beleza? E hoje vocês vão aprender definitivamente qual que é a diferença de contrabando para descaminho para fins de prova aí da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande. Importante destacar que o descaminho, tá? Vou grifar aqui, que o descaminho não é um crime contra a administração pública, mas contra a ordem tributária. 334. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito de impostos devido pela entrada ou pela saída ou consumo de mercadoria. Por exemplo, quando o cara é pego lá transportando celulares sem passar na alfândega, sem pagar a taxa alfandegária. Então ele está praticando um crime de descaminho contra a ordem tributária. Não é contra a administração pública, e sim contra a ordem tributária. Beleza? Contrabando. Contrabando é um crime, aí sim é um crime contra a administração pública. O contrabando é tipificado lá no 334 do Código Penal. Em regra, ocorre quando o particular importa ou exporta mercadoria proibida. Beleza? Importar ou exportar mercadoria proibida, pena de 2 a 5 anos. Vamos para as questõezinhas aí. Senhores, trouxe 5 questões para os senhores aí de concursos de guardas municipais pelo Brasil inteiro, que é a tendência aí de grau de dificuldade e nível de dificuldade para os senhores. Vamos resolver junto e vamos, durante essa aula aqui, colocar todos os pontos agora em prática. Questão 1. Uma prova da VUNESP de 2019, da Prefeitura de Itapevi, no estado de São Paulo, Guarda Civil Municipal, que é o cargo que os senhores buscam. Considere o seguinte caso hipotético. Um servidor público, então estamos falando, vamos ler com calma, tá? É isso que vocês devem fazer na hora da prova de vocês. Um servidor público apropria-se, olha lá, o verbo apropria-se do computador de propriedade de repartição pública, que tem a posse, ele já tem a posse, beleza? Razão do cargo. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta descrita caracteriza um crime de prevaricação? Não. Furto qualificado? Isso aqui é um crime
né? Isso aqui não é um crime de funcionário público, é um crime de particular. Roubo qualificado, a mesma coisa do furto qualificado. Peculato ou corrupção. Lembra-se lá, apropriar-se é peculato. Letra D. Então, senhores, nós resolvemos essa questão em menos de 1 minuto. Tá? Então, uma aula básica, uma aula como essa, só pega determinados pontos, você já consegue resolver a maioria das questões. Tá? Uma prova de direito penal, de direito processual penal, bem estudado, você consegue fazer questões em menos de 1 minuto. Tá? É muito fácil, mas requer muito estudo por parte dos senhores. Tá? Quando eu estudava lá para carreiras de guardas municipais, eu estudava em média 3, 4 horas por dia. Então, se você separar do teu dia aí 1 ou 2 horas, com estudo direcionado com professores qualificados, vai ser fácil essa prova para vocês, tá? Ó, resolvemos essa questão em menos aí de 30, 40 segundos. Próxima questão. Prefeitura de Passo do Lumiar, lá no Maranhão. A gente também da Guarda Municipal. Deixar o funcionário por indulgência, lembra lá, indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, caracteriza, segundo dispõe artigo 320, o crime dele. Como eu falei no início do vídeo, senhores, eles vão fazer Ctrl+C ou Ctrl+V do Código Penal e jogar na prova dos senhores. Então, se fizer uma leitura muito atenta e grifar, principalmente, pegar aquele bizu lá e grifar os verbos, você vai matar a questão em menos de 30 segundos. Prevaricação, condescendência criminosa, violência arbitrária ou advocacia administrativa. Senhores, lembra lá da indulgência, crimes próprio lá, né, de chefes. Então será condescendência criminosa, tá? Então, questão fácil aí, questão de agente da Guarda Municipal, menos de 30 segundos também você faria essa questão. FEPESE 2022, Prefeitura de Chapecó, lá no lindo estado de Santa Catarina. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado. Vamos lá. Patrocinar. Aqui já está o primeiro verbo. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. É um crime de descaminho? Não. Corrupção passiva, violência arbitrária, advocacia administrativa. Lembra lá que eu expliquei para os senhores lá que a advocacia administrativa é patrocinar interesse privado diante da administração pública. Outra questão também fácil, menos de 30 segundos você faria essa questão. Então nós fizemos a questão 1, 2 e 3, as 3 em menos de 30 segundos. Beleza? Questão 4. VUNESP 2022, Prefeitura lá de Osasco, Guarda Municipal, 3ª classe. Nos termos do Código Penal, assinala a alternativa que corretamente contém um crime contra a administração pública que admite modalidade culposa. Lembra-se lá que, em regra, crimes contra a administração pública é uma modalidade dolosa, mas tem uma exceção, que é o crime de peculato. Vamos verificar. Concussão? Não, eu tenho que ter o dolo. Corrupção passiva? Também. Advocacia administrativa? Também. Peculato? Lembra lá do exemplo que eu posso deixar culposamente uma janela aberta, uma porta aberta e concorrer para um crime de furto, por exemplo. Então, peculato. E prevaricação também não, que eu tenho que ter o dolo para praticar esses tipos de crime. Então, peculato. Vocês viram que é bem fácil. É bem fácil. São todas questões de nível médio de guardas municipais e que vocês agora, somente com essa aula aí, rapidinho aí, 30, 40 minutos de aula, os senhores já vão estar craque e sabendo fazer todas as questões. Beleza? Questão 5. A última questão é de Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, lá no estado de São Paulo, Guarda Municipal. Considere o seguinte caso hipotético. A, beleza, funcionário público, então A, ele é funcionário público, arromba uma janela de uma repartição e subtrai uma impressora. Beleza? Só apagar aqui, porque senão eu não vou enxergar também. Nos termos do Código Penal, e apenas com base nas informações do enunciado, é correto afirmar que A cometeu o crime de... Senhores, muita atenção, porque é a pegadinha mais clássica. Tá? Lembra-se no início do vídeo, eu falei para os senhores que o funcionário, qual é o contexto de funcionário público e o grau de reprovabilidade.
Se aquele funcionário público vai agir como particular, ele vai estar lá no Código Penal normal, não crimes contra a administração pública. Nota-se que, nesse exemplo, o A ali é funcionário público, tá? Mas ele utilizou da função pública para subtrair o bem? Não, tanto é que ele arrombou a janela de uma repartição e levou a impressora. Ele agiu como um particular, ele não agiu como um funcionário público ou não teve a facilitação de funcionário público. Então ele cometeu um crime comum, tá? Por mais que ele é um funcionário público, mas ele cometeu um crime comum. Então, peculato comum? Não, porque peculato é crime de funcionário público. Corrupção ativa? Não. A corrupção ativa é um crime de particular, mas ele não corrompeu um outro servidor público. Furto qualificado? Ok, correto, né? Ele quebrou uma janela, né? Ele arrombou a janela. Então é um furto, não é um furto simples, ele é um furto qualificado aí pelo rompimento de barreira. Peculato furto? Não, porque peculato é um crime próprio de funcionário público. E violência arbitrária também não. Então, muito cuidado, senhores. Porque ele pode falar, funcionário público, devidamente investido no cargo público há 20 anos, ele vai contar uma história imensa para você. Mas no final, aquele cara não utilizou do funcionalismo público para poder cometer aquele crime. Ele agiu como particular. Se ele agiu como particular, vai ser um crime de roubo, de furto, beleza? Agora, seu exemplo vem falar assim, utilizando da facilitação por ser funcionário público, chega lá no vigilante, por exemplo, e fala, olha, eu vim aqui pegar, eu esqueci um celular, eu sou funcionário público, aqui tá meu crachá, eu sou funcionário público aqui da prefeitura X, esqueci meu celular lá, ou eu tenho que trabalhar um pouco além do horário. Ele aproveita dessa facilitação, o vigilante vai abrir, né, porque ele é funcionário público, então ele utilizou da função pública, e vai lá e subtrai o notebook, por exemplo. Tá? Então ele não vai cometer um furto, e sim um peculato furto. Agora, se ele arromba a repartição pública e age como particular, é somente furto. Ficou claro? Senhores, encerrando o vídeo de hoje, uma aula bem rápida, bem dinâmica e direto ao ponto. Aqui o intuito não é ficar enrolando vocês, não. É aula rápida, aula direto ao ponto, corrigindo exercício e corrigindo e colocando para vocês os principais pontos contra a administração pública para você fazer uma boa prova. Que é um curso completo, com tudo, com todos. Aí sim, no curso completo eu vou falar todos os crimes contra a administração pública, todas as teorias, muito mais exercício, tá? Aulas um pouco em blocos, tá? Então nós vamos abordar tudo. Aqui foi uma aula resumida, não esgotamos o tema em absoluto, mas já serve para vocês aí como norte para poder fazer esse estudo para a Fazenda Rio Grande. Beleza, senhores? Obrigado pela compreensão de todos, obrigado por estar até o final desse vídeo. Força e honra sempre!